Devassando o invisível. Mistificadores obsessores. 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. O Livro dos Espíritos, questão 95, Allan Kardec. Tão variada é a classe das entidades mistificadoras desencarnadas que chega a haver confusão com a das entidades obsessoras, tornando-se difícil, em determinados casos, separar uma da outra. Procuraremos tratar aqui de uma modalidade de mistificadores que poderá também ser considerada especialidade de obsessores, visto que participa de uns e de outros. Mistificar é, na palavra dos dicionários, o ato de enganar, iludir, lograr, abusar da credulidade de alguém, engodar. Valendo-se de ardizes subterfúgios, malícia e mesmo maldade. Existem os mistificadores inofensivos, brincalhões apenas, que levam o tempo alegremente, se bem que também levianamente, cujas ociosidades e futilidades só a si mesmo prejudicam, e que todos consideram irresponsáveis, quais crianças travessas e a quem ninguém levará a sério. Na Terra, como no espaço, eles proliferam sem realmente prejudicar senão a si próprios. Existem os hipócritas perigosos, portanto, que sabem enganar porque se rodeiam de falsa seriedade, a qual mantêm apoiados em certa firmeza de lógica, e a quem somente observadores muito prudentes saberão descobrir. Na Terra, como no espaço, proliferam também esses, quer encarnados como homens, quer como espíritos já desencarnados, causando no seio das duas sociedades sérios desequilíbrios e danos vultuosos, não raro, desorganizando a vida e os feitos dos incautos que se deixam embair pelas suas atitudes dúbias. Dentro do espiritismo, costumam estes, os desencarnados, causar sérios prejuízos aos médiuns orgulhosos e insubmissos à disciplina em geral que a boa prática da doutrina recomenda, e também entre diretores de organizações espíritas pouco competentes moral e intelectualmente para o importante mistério. Suas atitudes mistificadoras, porém, serão facilmente observadas e desmascaradas por um adepto prudente, bom conhecedor do terreno prático da doutrina como da sua filosofia, e, acima de tudo, por alguém que, portador de qualidades morais elevadas, se haja tornado bem inspirado e assistido pelos planos superiores do invisível, pois de tudo isso mesmo nos adverte o estudo da doutrina espírita. Muito conhecidas são ambas as classes de mistificadores para que nos ocupemos a repetir o que todo aprendiz do espiritismo conhece. Há, todavia, ainda uma terceira classe, a mais impressionante, que se nos tem deparado ao longo exercício da nossa mediunidade, a mais perturbadora, perigosa e difícil de ser combatida, porque geralmente ignorada, sua existência pelos próprios adeptos do espiritismo é a qual age de preferência nas próprias paisagens invisíveis, em torno de entidades desencarnadas não devidamente moralizadas, mas também podendo interferir na vida dos encarnados, prejudicando-os e até os levando aos estados alucinatórios, ou mesmo ao estado de obsessão, pelo simples prazer de praticar o mal, divertindo-se. Tais entidades
são perversas, enquanto que as simplesmente mistificadoras nem sempre se apresentam verdadeiramente malvadas. Obtém aquelas resultados satisfatórios na torpe tarefa de perseguição e engodo contra pessoas que, com a devida confiança, não exerçam a oração e a vigilância mental de cada dia como defesa contra males psíquicos, as quais atraem para seus detestáveis agrupamentos espirituais durante o sono corporal, e também contra espíritos desencarnados frágeis, revoltados, descrentes ou levianos, que há tempo não se harmonizaram com o dever, o que lhes evitaria tais situações após o decesso corporal. Geralmente, esses a quem aqui denominamos mistificadores obsessores não foram inimigos das suas vítimas através das existências, nem mesmo as conheceram anteriormente as mais das vezes. Se exercem a perseguição e o assédio, alcançando funestos êxitos, será porque encontram campo aberto para suas operações nos sentimentos bastardos das mesmas, afinidades morais e mentais de má categoria naqueles a quem se agarram, tornando-se então, para estes, tais acontecimentos, o prêmio castigo da sua incúria na prática de ações reformadoras, ou da má vontade em se voltarem para os aspectos superiores da vida. Há encarnados e desencarnados que lhes oferecem, pois, afinidades. Essas desagradáveis criaturas invisíveis frequentemente desgraçam, impelindo-as a desastrosas ações, até mesmo nos setores da decência dos costumes, cujas consequências, sempre lamentáveis, requererão daqueles que se deixarem embair por suas artimanhas longos períodos de sofrimento e reparações, inapeláveis muitas vezes por reencarnações amargurosas. O leitor, que atento perlustrar as páginas de algumas obras doutrinárias, mormente as psicografadas, há de observar citações sobre falanges inferiores do mundo invisível, que afligem e perturbam os recém-desencarnados desprevenidos, falanges cujos integrantes seriam vultos disformes, grotescos, extravagantes, e cujas configurações e ações pareceriam fruto de pesadelos àqueles que não se afinam com as blandícias da espiritualidade. Provocam-nos, seduzem-nos, aterrorizam-nos, criando mil fantasmagorias que as pobres vítimas parecerão alucinações diabólicas, da mesma se servindo ainda como joguetes para a realização de caprichos, maldades e até obscenidades. Comumente, queixam-se os suicidas de tais falanges, cujo assalto lhes agrava, no pélago de males para onde o suicídio os atirou, o seu já insuportável suplício. E nas sessões práticas ou mediúnicas da doutrina espírita, quando bem organizadas e dirigidas, não é difícil ouvirem-se queixas idênticas da parte de espíritos comunicantes muito inferiores ou ainda de suicidas. Que aspectos mostrariam essas entidades, porém, para serem consideradas tão feias e repulsivas por todos quantos a elas se referem, revelando-se aos homens? Que espécie de deformidades para torturarem até loucura um recém-desencarnado ou um homem, a este, porém, perseguindo de preferência no estado de sono até o extremo de uma obsessão? Confessamos que tais cogitações jamais nos preocuparam e por isso nossa atenção não se voltaria para o assunto se nossos próprios guias espirituais para ele não nos despertassem o interesse, embora já tivéssemos notícia da sua existência no mundo invisível. Ora, foi uma dessas falanges estranhas, surpreendentemente extravagantes,
que nosso instrutor espiritual, Charles, nos levou a conhecer e examinar durante certo despreendimento sob a ação letárgica, em memorável lição, que aqui tentaremos descrever por sua ordem e sob suas intuições vigorosas na noite de 18 de março de 1958. Uma de nossas parentas, menina de 10 anos, justamente a caçula dentre 6 irmãos, acusava anormalidades nos modos comuns a uma criança. Anormalidades que uma razão esclarecida em assuntos espíritas compreenderia provirem de influenciações da parte de seres desencarnados inferiores. Caracterizavam-se os seus modos por trejeitos cômicos, caratonhas horríveis, palavreados, piegas ou atrevido, desagradável, tolo, que a todos da família irritava e aos estranhos escandalizava, e tornando necessária toda a paciência e boa vontade que a doutrina espírita recomenda para que se pudesse suportar tal estado de coisas, pois, além do mais, a dita criança se rebelava contra qualquer disciplina, desobedecendo a tudo, renitente, odiosa, dando mesmo impressão de se encontrar desequilibrada das faculdades mentais. Tentaram-se castigos variados, sem serem esquecidas as clássicas sovas de chinelos. Tais, porém, os escândalos por ela provocados nestas ocasiões, tais cenas se desenrolavam então dentro do lar, com repercussões desagradáveis até pela vizinhança, que substituída foi a prática dos castigos pela de conselhos, amabilidades, persuasão, etc. A criança, no entanto, resistia irritantemente a todas as afabilidades, como resistira aos castigos, rejeitava a prece e os passes que lhe desejavam aplicar, continuando com as mesmas atitudes impertinentes. Fora das crises, no entanto, mostrava-se perfeitamente normal. Conversava com inteligência e demonstrava até precocidade, e era aplicada nos estudos com boas notas no curso primário, que então concluía. Consultou-se por isso mesmo o espaço, como seria natural em família espírita. E o espírito Charles, desvelado amigo e instrutor espiritual da família, após prescrever medicamentação para o sistema nervoso da paciente, afirmou sem rebuço: ela afinou-se com entidades inferiores durante o estágio no espaço antes da encarnação. Arrependimento sincero, porém, levou-a a tempo a se retrair das mesmas e desejar encaminhar-se para melhores planos. É médium, ou antes, possui faculdades mediúnicas, que futuramente poderão frutificar generosamente, a serviço do próximo, se bem cultivadas. Os antigos companheiros do invisível assediam-na, tentando reavê-la para o sabor de velhos conluios. Conheceis o remédio para tais desarmonias. Aplicai-o. Sim, o remédio único seria o trabalho de reeducação da menina à base do Evangelho. Preces, paciência, vigilância, amor, disciplina rigorosa, sem concessões que redundassem em cumplicidade com caprichos prejudiciais, fraternidade e caridoso interesse para com os infelizes sedutores desencarnados. Na noite de 18 de março de 1958, no entanto, encontrando-nos durante uma temporada na residência daqueles nossos familiares, eis que a figuração espiritual de Charles, envolvida na sua luminosa e bela roupagem de iniciado hindu, apresentou-se à nossa visão, adormecendo-nos em sono magnético, como habitualmente. Arrebatou o nosso espírito, deixando o corpo carnal imerso em letargia. Passado o primeiro atordoamento, fenômeno invariável nesse gênero de despreendimento,
nós nos reconhecemos no recinto da própria residência da paciente, sem alçar ao espaço, acompanhados pelo nobre amigo, mas rodeado de seres disformes e extravagantes, feios, grotescos, repulsivos. E Charles apresentava-os. São estes os antigos companheiros da menina B, durante seu estágio no invisível, antes da reencarnação presente. Pertencem a uma classe especial de mistificadores, a qual descai para a de obsessores. Não são inimigos dela, segundo a terminologia humana, e nem se vingam, porque ela nenhum mal cometeu contra eles. Porém, não são também amigos, porquanto não o são de quem quer que seja, visto que ainda não adquiriram o senso da fraternidade, nem a favor de si próprios. Simplesmente seduziram-na, quando no espaço, e ela inconsequente, leviana, prazenteira, sedenta de novas sensações, e por que não dizê-lo? Inferior, carente de ideais generosos que a impelissem para o alto, mas também sem maldade, deixou-se embair pelas suas mistificações e engodos, e afinou-se com eles, no simples intuito de se divertir, supondo-os inofensivos. Tal como o homem folgazão que se mistura a um bando de carnavalescos a fim de se distrair das preocupações fatigantes, sem medir quaisquer consequências. Com o tempo, no entanto, verificou o erro que cometera e retraiu-se, procurando na prece o auxílio que não lhe faltou. E asilou-se entre vós, reencarnada, como se o fizera no seio de um reformatório, onde se reeducasse, impulsionando-se para progressos novos. Observa-os. Eles não vêm a mim, mas a ti somente. E quais crianças travessas exibirão suas peraltices, as quais eles próprios julgam irresistíveis, pensando em seduzir-te para seu bando. Revelou então Charles a identidade espiritual da menina em questão, a qual existira ainda neste século no ambiente doméstico que fora o nosso próprio, porém sem laços consanguíneos, e durante nossa infância, proibindo todavia revelássemos seu antigo nome e condição a quem quer que seja. Entre mentes, as entidades em apreço iam e vinham pela casa, ocultavam-se umas das outras atrás das portas, por baixo das mesas e das cadeiras, como quem brincasse de esconde-esconde. Batiam-se mutuamente, com socos e pontapés violentos, pavorosos, o que as levava a gritar e chorar. Davam saltos altíssimos, como se fossem acrobatas, cambriolavam, faziam piruetas de todos os modelos, caminhavam sobre as mãos, com os pés voltados para cima, quais palhaços no picadeiro de um circo de diversões. Penduravam-se às bandeiras da porta, rindo-se a gargalhadas, num bulício ensurdecedor, o qual ouvíamos como se tratasse de rumores materiais, pregavam dentadas umas nas outras, puxavam-se os respectivos cabelos, aos berros, cuspinhavam-se reciprocamente, quais moleques que brigassem. Choravam de dor, corriam atrás do agressor, esbofeteando-se mutuamente. Vestiam-se grotescamente e eram como que carnavalescos fantasiados. Vestes extravagantes, de cores muito vivas, bimbalhando guizos quais bufões medievais. Algumas berrantemente listradas, outras apresentando blusões ou camisolões excessivamente grandes no corpo, enquanto ainda outras, com calções curtos e muito apertados, deixavam à mostra pernas marmóreas e como que ressequidas, verdadeiros caniços, ou muito grossas, revestidas de meia berrantes, tortas, deformadas. Suas cabeleiras dir-se-iam postiças, excessivamente abundantes, caindo em manto pelas costas e ombro
e semi-ocultando o rosto, ou curtas, excessivamente ralas, mas endurecidas como revestidas de arame, ruivas, eriçadas para cima ou para os lados, até o horrível, negras, amarelas, roxas, vermelhas, verdes, o que, ajuntado à indumentária extravagante, as tornava verdadeiros fantasmas assombradores. Algumas destas pobres entidades traziam capas escarlates recamadas de guizos ou listradas em cores vivas, pés enormes, calçados de botas ou sapatos muito pontudos. Coisa rara de se poder observar em espíritos desencarnados, mesmo em estado de transe. E tocavam flautins muito primitivos e pequenas gaitas, próprias de crianças. Dançavam desagradavelmente, notando-se o que faziam com ares de provocação, mostrando na fisionomia trejeitos e esgares, carantonhas horripilantes à guisa de sorrisos. Trajava uma delas manto roxo, exibindo cabeleira até os ombros encaracolada, coroa de espinhos e um caniço nas mãos, displicentemente parodiando a imagem do Senhor dos Passos, observada nas procissões do culto católico. E o fazia usando sapatos desmedidamente grandes e semblantes grotescamente compungido. Outras entidades se apresentavam com gorros, becas, funis com borlas pendentes ou faixas de fitas. Chapéus de 3 bicos com abas enormes ou copas excessivamente altas, exatamente como gostariam de ostentar os carnavalescos humanos. Acreditamos mesmo que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, e por meio dos quais eles próprios, espíritos, se lucupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se, para tanto, das vibrações viciadas e contaminadas de impurezas dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarram. Algumas destas feias criaturas espirituais traziam uma feição ainda mais singular, completamente impossível a um cérebro humano engendrar, a qual seria, antes de tudo, grotesca e cômica, não fora a dramaticidade que, em essência, conserva com a possibilidade de levar à loucura alucinatória não apenas os espíritos recém-desencarnados que caem em suas garras no além-túmulo, mas também pessoas encarnadas que por elas se deixam influenciar, até a possibilidade de enxergá-las com frequência e plenamente se afinarem. Por isso mesmo, com suas vibrações, mostrava-se uma delas excessivamente alta, roliça, qual tronco de árvore. De certa altura, saíam os braços que mais pareciam longas tiras de cipó, e que se moviam em reviravoltas como os tentáculos de um polvo distribuindo chicotadas em torno de si. Do corpo, assim roliço, desciam então as pernas varas finíssimas, com enormes sapatos pretos, quais pequenas canoas. Os traços fisionômicos eram desenhados quase no ápice do rolo, isto é, do inacreditável corpo. Não havia pescoço e ombros, e nem roupas, mas o chapéu lá estava, completando a monstruosidade. Esta horrível entidade fazia-se acompanhar de outra que se diria a seu contraste propositado e caprichoso, excessivamente pequena, rotunda, com um rosto de dimensões desproporcionadas para o tamanho do corpo. Faces gordíssimas, vermelhas, como se o infeliz vivesse eternamente soprando alguma coisa. Chapéu com abas enormes, botas, esporas e chicote, tudo desconforme e impressionante pela fealdade e pela desarmonia.
Dentre as duas, não se saberia qual a mais desagradável e chocante, mas era certo que tais arremedos humanos causavam um mal-estar insuportável, pavor mesmo, não tanto talvez pela grosseria da forma, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes desajustadas da harmonia da criação deixavam irradiar, pois que o médium, assim arrebatado do corpo físico para estudos e observações no invisível, adquire percepções pasmosas, não lhe escapando a visão ou o entendimento nenhum pormenor daquilo que os instrutores lhe dão auxiliam a examinar. Outra entidade do novo grupo que acabamos de descrever, medindo cerca de 1,5 metros de altura, usando sapatos grotescos, muito grandes, calçados em pés trocados, e um paletó demasiadamente amplo para o volume do corpo e da estatura, mostrava a particularidade de bigodes tão extensos que se arrastavam pelo chão até uma distância aproximada de 3 ou 4 metros. Ela os exibia provocantemente, qual palhaço soprando-os de vez em quando, e aquela ridícula metragem de bigodes, então, se levantava no ar ondulante para se enrolar depois, tomando a posição natural dos bigodes humanos. Não nos foi possível conter o riso diante desse infeliz mistificador, que se nos afigurou mais leviano e cômico do que mau. Porém, incontinente, Charles nos repreendeu com vivacidade e, segurando nossa mão com força, disse no murmúrio: rir-se é aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se com eles. Haverá troca de vibrações e, de qualquer forma, se estabelecerá o malefício. Será necessário ao médium, como ao espírito diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante que traduz a superioridade moral. Alguns outros pareciam aleijados, pois se mostravam com pernas e braços tortos, bocas retorcidas em esgares e carantonhas chocantes, olhar estrábico, enquanto suas vestes seriam antes andrajos e não fantasias. Gemiam e choravam, bradando pelo socorro de alguém que os ajudasse a se recompor, pois não conseguiam reequilibrar-se no estado que lhes era natural antes das farsas mistificadoras que a criavam no intuito de atormentar o próximo. Pareciam sofrer superlativamente aterrorizados, deprimidos, decepcionados. E Charles tornou explícito: esse é o final de tantas leviandadas e inconsequências por eles praticadas. Como ninguém mais ignora, o perispírito é um corpo semimaterial, sutil, impressionável, sensível, registrando em suas potencialidades vertiginosas até as ondulações dos mais suaves pensamentos. Agindo sobre esse envoltório tão delicado quão sublime, a mente e a vontade individuais farão dele o que desejarem, visto que a mente ou o pensamento, a vontade, a energia psíquica, a essência do ser, cria, produz, edifica, realiza, conserva, aplica, modifica, servindo-se das poderosas forças que lhe são naturais. Dedicadas ao exercício contínuo de tantas ações desarmoniosas, afeitas a tantas inconveniências e inconsequências, comumente durante longas décadas, essas entidades terminam por viciar não apenas a própria mente, como ainda as próprias essências, ou matérias sutis e maleáveis do perispírito, o qual se deforma ante os choques, por assim dizer, magnéticos das vibrações emitidas para o lamentável feito, se afeiam ante o domínio mental de tantas carantonhas e desfiguração da forma ideal perispirítica imaginada pela criação. Mal intencionadas e avessas ao bem, tanto se fazem de feias e desagradáveis
deformando voluntariamente o perispírito, no só intuito de infelicitarem o próximo, mistificando-o até a obsessão pelo pavor e pela alucinação que infunde, que depois, quando percebem a conveniência de se deterem porque prejudicam a si próprias, já não conseguem forças para se refazerem e voltarem ao normal. Não é em vão que se abusa das leis gerais da criação na Terra como no espaço. E por isso mesmo, esses infelizes assim permanecerão sob inteira responsabilidade e por livre e espontânea vontade. Contundidos pela mente, feridos pelos choques desarmoniosos das próprias vibrações, dirigidas a atos contrários ao alvo estabelecido pela divindade suprema. E tais como se encontram serão encaminhados para a reencarnação como infratores da ordem pública o seriam para o presídio, único recurso da atualidade, a reencarnação, para lentamente reequilibrá-los na harmonia geral, visto que as formas pesadas da matéria carnal serão como que formas ortopédicas necessárias à minoração de tais enfermidades vibratórias de origem moral consciencial. Como facilmente se compreenderá, os pobres folgazões inconsequentes e malvados renascerão doentes fisicamente, já que doentes graves são como espíritos, arrastando o corpo intermediário ou perispírito brutalizado como vês. Serão, portanto, enfermiços, raquíticos, retardados, vítimas de males incompreensíveis que a medicina terrena diagnosticará como de origens sifilíticas. Serão feios, tristes, doloridos, tardos de movimento e ação, porque tardos de vibrações, sofredores e até dementes, tolos, medíocres, causando muitas vezes repugnância e compaixão a quem os conhecer. A sentença cristã, a cada um segundo as próprias obras, é artigo mais elástico do que os homens têm imaginado. Esses infelizes que aí vês, ferindo, atraiçoando, mentindo, perseguindo seus irmãos de humanidade, na terra como no invisível, a si próprios feriram, atraiçoaram, mentiram, perseguiram. E assim sendo, as más ações, engendradas por suas mentes desorganizadas, reduzirão-nos a sofredores em luta, com provações melindrosas, a convalescentes psíquico-conscienciais que demandarão períodos seculares até que atinjam o necessário equilíbrio, isto é, a regeneração e a reparação completa do mal praticado. Do que fica exposto, depreenderás as responsabilidades que pesam sobre os ombros dos espiritistas, médiuns ou não. Por meio deles, será necessário que os ensinamentos e revelações que a espiritualidade concede sejam conscienciosamente propagados entre os homens, a estes auxiliando na reeducação de si mesmos, a fim de não mais se deixarem enredar nas teias obsessoras de criaturas de tal espécie, que agem de preferência no sono corporal de cada noite, pois as vossas sociedades estão repletas de caos lamentáveis, originados do conluio das paixões de uns e de outros. Assim como repletas estão de reencarnações expiatórias desses mistificadores terríveis que acabas de surpreender em ação. E que leigos e espíritas meditem a tempo sobre o perigo dos desequilíbrios no mundo mental de cada um, que bem poderão fornecer acesso a uma invasão análoga do invisível. Resta-nos acrescentar que a criança que deu motivo à presente lição se corrigiu das anormalidades apresentadas, e o que mais contribuiu para tão feliz desfecho foi o serviço de conselhos e preces a favor das entidades influenciadoras,
durante as fraternas e tão belas reuniões do culto do Evangelho no Lar, que os espíritas há algum tempo tão amorosamente praticam, recordando os tempos apostólicos.